Eu saio de um atendimento, eu saio assim, pilhada, querendo conversar com todo mundo, né? Porque, assim, é uma descoberta, né? Em relação, cada atendimento é uma descoberta diferente, uma necessidade diferente. E a necessidade desse atendimento é em relação a qual formato postar nas redes sociais. A preocupação dela é muito em relação ao que postar, o que trazer de conteúdo. Só que antes de o que postar, o que trazer de conteúdo, primeiramente eu gosto de dar um passo atrás. Entender ali o perfil que está acontecendo, qual a necessidade desse perfil, porque antes de eu extrair o valor, eu preciso gerar valor. E eu preciso saber se o meu conteúdo está sendo útil, como que está sendo postado os conteúdos anteriores, se realmente ele está sendo útil para a minha audiência. Porque primeiramente a audiência te descobre aquele perfil e ele acha interessante para continuar tendo razão de continuar te acompanhando. Então, primeiramente ele descobre, depois ele entra em algumas considerações para continuar ali naquele seu perfil e aí ele vai começar a observar o seu conteúdo. Se o seu conteúdo está sendo útil, às vezes para compartilhar, para continuar vendo, que achou seu perfil interessante, existe toda uma jornada do cliente que eu tenho que pensar. Não é simplesmente o formato. O formato importa? O formato importa. Mas antes de eu pensar no formato, eu tenho que dar uma olhada no que estava acontecendo naquele posicionamento daquela rede social, para daí sim essa preocupação ela ser maior, né? Os conteúdos que eu já postei, os conteúdos que eu já entreguei, né? Eles estavam de acordo, eles estavam atingindo os objetivos que eu tracei, né? Porque primeiramente a gente tem que pensar, mídias sociais, socializar. Eu tenho que entender se isso está acontecendo antes de eu pensar em qualquer coisa, porque se eu me preocupar muito no formato, eu me preocupei tanto que eu paro de fazer. Então, quando eu entendo que as primeiras etapas elas estão bem estruturadas, aí sim eu penso em qual formato eu vou utilizar, porque todas as etapas já estão, né, alinhadas, já estão de acordo. Agora sim eu vou pensar no melhor formato que eu vou fazer e o formato que vai ter uma entrega melhor, né, chamar a atenção naqueles 3 primeiros segundos, né, reter ali por despertar interesse, né, entender qual é a história que eu vou contar para daí sim trazer a questão do conteúdo. Então existe um processo antes de eu só pensar na parte final. Eu preciso pensar nas etapas anteriores. Se as etapas anteriores não estiver bem feita, eu gasto muita energia na segunda etapa, mas eu não tenho ali um lead que estou segurando, aquele lead que eu estou retendo, aquele lead que eu estou fazendo uma certa conversão para as próximas etapas. Então, pensa bem, alinha bem, estrutura bem o seu perfil antes de pensar nas próximas etapas.